O maestro ensaia com seus músicos, confere a afinação dos instrumentos. O mestre de obras incentiva a boa atuação de sua equipe, examina a qualidade dos materiais. A dona de casa faz de tudo para o bem-estar da família. São exemplos diferentes, mas são exemplos de gestão. E uma sala de aula também precisa de gestão. O professor precisa saber gerenciar recursos, estratégias, o tempo, com um objetivo principal: o bom aprendizado de seus alunos. A tutora Cássia Rodrigues e o tutorado Marcos Pedro vão atuar em dupla, focados na gestão de sala de aula. Num primeiro encontro, Cássia vai conversar com Marcos sobre algumas ações de gestão de sala de aula que ele já realiza. A tutora fará uma escuta ativa dos relatos do tutorado. É possível que muitos pontos possam ser mais e melhor trabalhados. Conseguindo colocar minha agenda diária, Já? meus objetivos, É? E explicando pra eles. Aí me perguntaram, pra que essa bobeira de colocar a agenda do dia? Os meninos perguntaram? Meninos. E eu falei pra eles assim, quando eu coloco o objetivo, é o objetivo que eu quero que vocês alcançam nesse conteúdo, nessa atividade. Aí eu tô conseguindo explicando pra eles e retomando as minhas aulas. A gestão de sala de aula está relacionada ao modo como as estratégias alcançam o aluno. Se o professor tem essa habilidade de conseguir coordenar os alunos em sala, conseguir dispor eles de modo a conseguir contorná-los, a levar a aula para um foco que eles querem, que tenha a participação dos alunos. Então esse é o aspecto de gestão. Você conseguir gerenciar a sua aula ou ainda não está conseguindo muita coisa? Eu estou naquele começo, né? Aquele começo é mais difícil. Até os meninos acostumar com essa agenda. Até pra mim mesmo, que eu não tinha esse hábito, né? De escrever uma agenda. Só chegava... Então é muito importante que ele consiga ter uma boa gestão de sala de aula, porque é essa gestão que vai levar os alunos a participarem da aula, que vai fazer com que os alunos tenham uma melhor interação com o professor, e tendo uma melhor interação com o professor, eles vão se sentir mais desejosos de aprender. E ele é um rapaz que tem potencial, mas não tem experiência. Ele tem, acho que, 3, 4, 5 meses apenas de sala de aula, ainda com alguns ideais do que é sala de aula, daquilo que ele vivenciou enquanto aluno, mas não enquanto prática. E a gestão da sala, de um modo geral? A gente precisa sempre dar uma atenção especial a isso, né? Em relação a isso. Principalmente a sala do Crescer 2 ou do Crescer 1? Crescer 1. Mas é preciso pensar em estratégias, em atividades, postura dele, para que ele possa conseguir gerir melhor esse tempo de aula dele, para que ele possa conter as dificuldades de disciplinas que porque porventura tenha na sala. E você acha que então o que seria importante a gente fazer? Eu acho que a gente poderia filmar uma aula, uma aula assim, na hora da entrada deles dentro da sala e uma depois do recreio, que é os horários que estão mais... O recreio é o mais complexo. É aquela guerra de mochila que eu vi aquele dia. É a guerra de mochila, é aluno que bateu o sinal e tá na porta da sala do outro colega e vai conversando. E até você conseguir controlar ele, foi 15 minutos. A gente faz essa filmagem focando no aspecto daquilo que foi estabelecido, como é que você pode talvez alinhar melhor essa agenda e, sabe, reverter isso para a gestão de sala de aula. Pode ser? Certinho. Então tá. Ou na terça-feira. Cássia e Marcos combinaram uma atividade muito interessante. Ele vai dar uma aula sabendo que está sendo filmado. Tudo o que acontecer em sala vai ficar registrado. E depois será analisado pela tutora e pelo próprio tutorado. Bom dia, pessoal. Bom dia.
Pessoal, essa aqui é a Cássia, minha tutora diária. Ela vai filmar uma aula nossa para nosso estudo mesmo, tá? Pra gente sentar e depois sentar e estudar sobre os pontos da sala, tá? Desde o princípio eu tenho dito para o Marcos Pedro que existem alguns protocolos que eu só posso ajudá-lo mais e melhor se eu o vir dentro de sala de aula. Como é que é o Marcos Pedro em sala de aula? Como é que é a prática dele? Vamos terminar aquela atividade que a gente não concluiu na última aula, né? Que era aquelas atividades, né, de interpretação de texto, né? Que eram objetivas, né? Que eu lia os textos e explicava para vocês. Com as filmagens, né, que a professora Cássia faz na sala, melhora demais a minha atuação na sala, a minha gestão, né? Eu vou pegar os pontos ali, os pontos assim que eu achei que não foi bom, a atenção melhorada para os alunos. Quando a gente observa uma aula, é bom, mas é o ponto de vista do tutor. Quando nós filmamos uma aula, aí é assistir junto com o professor esse vídeo, é o ponto de vista dele e mais o tutor. Ele se inscreveu para um concurso que teve lá na televisão, né? E ele ganhou um prêmio. A mãe dele não deu a mínima importância para o que o menino estava falando. E a mãe dele continuou fazendo a janta lá. E acabou perdendo, né, o prêmio, porque ela tinha que atender e passar os dados, né? Deve passar os dados pro telefone, aquela coisa toda. Então, eu acho que quando a gente tem essa tutoria, a gente perde aquele medo, né? Porque a gente tem aquele medo de não conseguir transmitir o conteúdo para o aluno, né? Felipe começou a reduzir suas mentiras. Por quê? Começou a escrever um conto, deixou de ganhar uma bicicleta. Ele precisa adquirir um pouco mais de experiência para que ele até, inclusive, tenha maturidade para entender determinadas coisas que eu estudo com ele. Então, é preciso ir de modo mais lento até que ele vá se conscientizando que algumas estratégias podem potencializar o trabalho dele. A tutora selecionou alguns trechos do vídeo com a atuação do tutorado para mostrar a ele os pontos positivos e o que precisa de mais atenção. Na observação daquele registro de som e imagem, podem surgir novos caminhos, novas ideias, novas soluções. Então, Marcos Pedro, hoje nós vamos assistir ao vídeo daquela aula que nós filmamos para poder validar de que modo você está realizando, desenvolvendo aqueles combinados. Certo. E também para a gente pensar em estratégias em relação à gestão. Uhum. Só que antes da gente assistir ao vídeo, eu queria que você me apontasse daquela aula, né, que você começou a trabalhar com os itens, 2 pontos positivos. Os 2 pontos que eu mais achei interessante lá e positivos foi que com essa atividade de folhas, não de escrever no quadro, ler com eles, explicar, né, detalhadamente o que fala, né? Fez com que eles ficassem mais interessados. Ficassem mais interessados. E eles participaram das aulas. Ele mesmo foi enxergando alguns aspectos que ele fez, e a tutoria ela tem isso, ela vai conduzindo também, porque se ele simplesmente assistir, pode ser que ele não alcance o que a gente quer que ele veja. Então a tutoria ela vai direcionando alguns pontos para o olhar dele. Uhum. Eu destaquei aqui 2 pontos que eu quero que você assista para que a gente possa alinhar esses combinados. Pode ser? Então partimos aqui agora. Vamos estudar o vídeo, eu dando aula e nós 2 sentados. Aí a gente para e vamos, olha, tá vendo? O aluno fez o questionamento de uma aula, perguntou ali, você não deu aquela atenção. Então o que eu vou fazer? Na próxima aula, nas minhas próximas aulas, eu vou ouvir o meu aluno. Então, por favor, abra o caderno que eu vou passar olhando quem está copiando a agenda. Exato. O que você disse para eles? Que eu ia passar olhando quem estava realmente copiando. Você fez isso? Não fiz. Como é que você vai garantir que eles façam a anotação dessa agenda? Passar a agenda e circular na Circular pela sala. A tutoria diária, né, com a tutora, eu acho que ajuda a gente, quebra aquele medo,
né, do iniciante, do professor iniciante. Um outro ponto que eu quero que você perceba, Marcos, é aqui, ó. Você entregou, né? Tá vendo? Você vai pegar o texto. Pensa no texto. Era o ciclo da água, onde é que a água ia parar até chegar na gente. E ele definiu o poema no final. Ele diz até a barriga. Só que você ignorou. O que você acha de estratégia que a gente poderia pensar para te ajudar a se apropriar dessas estratégias de leitura, dessa consistência de manter a agenda? O que a gente poderia fazer, nós dois juntos? Fazer uma aula compartilhada? Então hoje você vê uma possibilidade de uma aula compartilhada? Sim. Sim? Você acha que você teria como se apropriar mais e melhor dessas estratégias, me vendo atuar junto com você? Acho que conseguiria, sim, 100%. E essa ideia de aula compartilhada tem sido, ela inclusive está no plano de formação do Marcos Pedro, que eu fiz assim que eu tive as primeiras evidências dele. E é uma forma que eu penso que seria talvez um dos protocolos que poderia mais ajudá-lo, até mais do que a própria filmagem. A aula compartilhada, ela vai ajudar muito na formação dele, porque ele vai conseguir perceber como atuar melhor em sala de aula, e aí ele vai conseguir então colocar o jeito dele de fazer e replicar na sua vida profissional. O espaço físico, a turma de alunos, o material didático, elementos que precisam ser muito bem geridos por um professor. Gestão de sala de aula é fundamental para o bom aprendizado. Acompanhamos a dupla Cássia e Marcos diante desse desafio e no processo de tutoria, outros desafios virão. Até a próxima!